Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora com mais uma live do Pipa nessa semana. Dia das Mulheres foi na terça-feira, mas o mês todo é dedicado às mulheres. E hoje a gente convidou um parceiro nosso, que foi idealizado pelas psicólogas Renata e Daniela, que é o Duo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual e muito importante, que são os diferentes papéis e os desafios que a mulher enfrenta. De uma forma bem gostosa. Pega teu cafezinho, teu chá, tua água e vem participar com a gente. Vou convidar agora as meninas para entrar. Olá, Pronto, a Dani já chegou. boa noite. Oi, Tudo bom, Dani. Stephanie? Boa noite, tudo bem? Deixa Renata eu... chegou. Boa noite. Tudo bem, meninas? Tudo Boa bem? noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Que prazer ter vocês hoje aqui com a gente para falarmos de um tema tão bacana, né? Já peguei meu cafezinho aqui, ó. Já estou pronta para a gente conversar. Gostei da caneca, quero uma depois. Essa, né? Eu vou ficar devendo, depois eu faço. Então, queria começar agradecendo, né, o convite de participar desse momento, dessa ideia de um bate-papo mesmo, nesse, nesse assunto, né, nesse tema que é tão caro para a gente, nós do Du, né, Renata? Sim, E é um tema que é fonte de estudo e de trabalho para a gente. E aí, na semana, né, que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, então acho que bate-papo sobre mulher cai bem, né? Com certeza. Um mês todo, né? Dedicado Sim, sim, a sim. falar da gente, né? E não tinha melhor parceiro para a gente hoje poder trazer esse Hum, assunto, né? Conversar de uma forma tão gostosa, porque eu acho que o bate-papo daqui vai ser muito bom, né? Que as mulheres em si vão se sentir super acolhidas com o que a gente vai trazendo. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade para ir comentando, interagindo com a gente. Que a ideia é essa, né? É uma roda de conversa onde cada uma está no seu quadradinho, mas todo mundo vai interagindo. uhum, aproveito para agradecer também a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto ao Pipa, falando dessa temática que nos movimenta, né? Movimenta o nosso trabalho, as nossas missões diárias aí com as mulheres, as famílias e as crianças que vivem, né, nestas famílias. Então, agradeço a presença de todos e que bom que vamos bater essa conversa para a gente continuar a semana aí das mulheres, comemorando desta. Sim, sim. Então, vamos lá? Vamos começar? vamos. Eu trouxe algumas perguntas para a gente ir conversando mesmo, né? Para ir direcionando o nosso bate-papo. E aí eu vou começar com a primeira, tá bom? Uhum. Quais os maiores desafios das mulheres nos dias de hoje? Já para trazer o desafio aí, né? Que Eu acho não, que não é só um um, dos, eu acho que um são dos vários. maiores desafios, deixa eu só fechar aqui, que tá chovendo. Eu acho que um dos maiores desafios é justamente ser mulher nos dias de hoje. Aí é É, realmente. porque realmente, a- apesar de todas as conquistas, né, dessa história aí que muitas mulheres antes de nós que estamos aqui, né, tiveram que batalhar por seus direitos, né, e apesar de todas essas conquistas que a gente hoje tem, né, por elas, pela luta delas, a gente vem acumulando
também muitos desafios ainda. A gente ainda sofre muitos preconceitos, né? A limitação de muitos direitos. Então, ser mulher não é fácil. Ainda exige da gente uma luta aí por um espaço. E até porque a gente acumulou funções, né? A gente ganhou muitos direitos, mas acumulou funções. E lidar com isso no dia a dia, às vezes gera culpa, ansiedade, adoecimentos. Então, são muitos os desafios que a mulher enfrenta hoje em dia. Sim. E talvez algumas delas que estão aqui conosco nessa roda se identifiquem realmente com essas questões, né? Os grandes desafios da mulher na contemporaneidade, né? Pensando que estamos hoje no mercado de trabalho, as que desejam, que continuamos aí exercendo função, né? De maternidade, de cuidado com as famílias. E ainda assim a gente enfrenta esses desafios mesmo sociais, né, que nos são impostos todos os dias, né, numa questão relacionada à segurança, à valorização e tudo que a gente costuma enfrentar nas pequenas situações cotidianas, né? Sim, sem dúvida. É como bem trouxe Dani no comecinho, ser mulher já é um grande desafio, né? Acordar todos os dias, enfrentar a vida, o mundo e exercer os diversos papéis que a gente exerce já exige muito da gente. Principalmente por isso que Renata trouxe aí um pouco também, né, dessa cobrança da sociedade, né, dessa imposição do que é ser mulher, como que uma mulher tem que se comportar, qual o espaço que a mulher deve ocupar na sociedade, né, e partindo de um princípio, inclusive, de que existiria apenas uma mulher, né, essa mulher, quando na verdade a gente sabe que são pluralidades, né, são singularidades, inclusive. Então, cada mulher tem seus desejos, suas questões, né? Tem mulher, como ela disse, que vai desejar trabalhar, outras que não. Né? Tem mulher que está satisfeita só, né, apenas, entre aspas, porque haja trabalheira, cuidar da casa. Né? Tem mulher, enfim, existem mulheres. Né? Eu acho que a gente parte aí talvez a nossa conversa possa começar já desse ponto, né? Não tratando a mulher, mas as mulheres, as possibilidades desse feminino, né? Sim, isso mesmo. E vamos partir para outro, então, agora, né? Para a gente dar continuidade. Pensando nisso, né? Como é possível a gente conciliar as diferentes tarefas em que algumas mulheres acumulam atualmente? Trazendo um pouco também do que Renata falou, vem a cobrança, que muitas vezes não é nem só a sociedade que impõe, mas nós mesmas. Né? Eu acho que a gente tem muito disso, de sempre estar com a culpa e um julgamento. Né? Comparar também muito, às vezes, as nossas ações com o outro. E isso também exige muito de nós. Né? Sim. Certa vez escutei uma psicanalista falando assim que a gente não precisa, de fato, conciliar. Né? Em alguns momentos, nós nos debruçar mais sobre a nossa profissão, em alguns momentos nós vamos precisar abdicar a nossa profissão para investir, né, no cuidado e na formação de pessoas, exercendo a maternidade. Em alguns outros momentos, a gente vai se dedicar mesmo ao nosso autoconhecimento, né, à nossa saúde física e mental. Então, não há mesmo que conciliar, né? Nenhum de nós vai conseguir o equilíbrio constante no exercício nos exercícios diversos do ser mulher, né? Então, é importante que a gente comece a pensar sempre quais os meus anseios em determinadas fases da vida, né? E o que de fato, e onde eu preciso fazer um investimento naquele momento, que de fato vá manter
a minha saúde como um todo, né? Quando você fez a pergunta, Stephanie, eu pensei justo nisso, né? Será que é possível conciliar, né? Em que momento é possível e de que maneira? Porque às vezes uma mulher, né, vai conseguir conciliar de uma forma, em outra situação já outra mulher não vai conseguir conciliar ou vai conseguir conciliar de uma maneira diferente. E é isso, é ir respeitando os limites de cada um. Porque partindo dessa leitura que a gente faz, né, dessa sociedade que impõe, que traz esses modelos, né, de mulher perfeita, de mulher guerreira, de mulher que dá conta, de super mulher, né, é uma idealização impossível de ser alcançada, né, e aí exige que essa mulher seja multitarefada, que seja mãe, profissional, que seja boa esposa, que esteja linda e impecável no salto e que no final do dia ainda consiga chegar sorrindo em casa, né? E quando na verdade veja como isso cai como um peso, né? Nas mulheres que não dão conta, porque a mulher real não dá conta disso. Isso é uma visão idealizada, fantasiosa, né? Mas que impõe muito adoecimento no sentido de que vira uma imposição muitas vezes, né? E se você, enquanto mulher, não corresponde a isso, né? Tem Que alguma coisa. mulher sou eu? Tem alguma coisa errada, né? Como é que eu não dou conta de educar meu filho, né? Como é que eu não dou conta de conciliar o trabalho com a maternidade? E aí, muitas vezes a gente vê, inclusive, hoje em dia, essa parentalidade, a gente vê a presença dos pais, dos companheiros, companheiras, enfim, isso sendo mais dividido hoje em dia, mas ainda muito longe do ideal, né? Muito, muito aquém. E geralmente sobra para quem? Para a mulher administrar aquela família, inclusive gerir ali, né, o que é que vai ser feito, como vai ser feito. Então, é um peso até mental, né? Uma carga mental exaustiva, né? Então, quer dizer, fica difícil pensar em conciliar quando está uma sobrecarga, né? Então é Com certeza. como em algum lugar vai faltar, como Renata disse. E aí é saber lidar com isso sem tanta culpa, né? E também, né, quando a mulher faz a escolha de estar em casa, dedicar-se, né, a essa tarefa de cuidar dos filhos, de cuidar do lar, ainda vem aquela cobrança também de que, mas você não faz nada, você passou o dia em casa. Quantas e quantas mulheres que fizeram e fazem essa escolha ouvem isso também, Sim, né? E isso faz com que ela sinta também um peso, né? Poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e existe essa cobrança externa que acaba sendo interna. Ela sim. vai trazendo isso para si. E é muito também difícil de lidar, né? Com essas questões. E Eu você acho que vê é muito aí, disso, de não conseguir conciliar mesmo. E assim, a gente aceitar que tudo bem. Eu não consegui hoje, talvez amanhã eu consiga, talvez eu não consiga. E eu estou fazendo o que eu posso dentro das minhas possibilidades. Quando a gente exatamente. passa a ver isso, né, a colocar isso em prática, as coisas vão se tornando mais leves. Mas até isso acontecer, é um processo bem difícil. Uhum. E você vê nessa frase que você falou, né, que às vezes alguém diz, pô, mas você ficou em casa o dia inteiro, você não fez nada, né? Como é que você está cansada? O tanto de violência que tem aí, né? O tanto de como isso, que impactos isso pode ter, inclusive, né, na saúde emocional da mulher, né? E aí a gente vê também outras mulheres que criticam, né, que julgam. Então, é preciso haver também aí a questão dessa rede de apoio, né? Você ser rede de apoio para essa mulher, porque isso também faz a diferença. A mulher hoje em dia eu vejo ela Sim. muito solitária nesse sentido, porque muitas não têm sequer espaço para falar desse sofrimento,
né? A gente vê muito isso na questão, quando acompanhamos gestantes, né? Porque existe a idealização de que toda mulher, toda gestante, né, está ali plena no seu, na sua gestação. Então, até nesse sentido, a mulher ela não tem espaço de falar do seu sofrimento, porque é esperado dela que ela esteja ali plena, né, já que está grávida. Então, são imposições sociais, né, que a mulher vai acumulando desde pequenininha, né, desde que se nasce mulher. É isso. Exato. E até as escolhas que chamam de contemporânea, mas que na verdade não são, né? Muitas mulheres somente não tinham espaço, né, para fazerem escolhas, como, por exemplo, decidirem que não querem ser mães. Até essas escolhas que fogem da expectativa social, elas acabam sendo adoecedoras. A gente tem muita experiência clínica de receber mulheres assim, eu não desejo ser mãe, mas eu não consigo assumir essa minha posição, porque isso causa questionamento, isso me diminui enquanto mulher, eu sou vista no social como alguém que tem algum problema, enfim. Então, todas as nossas escolhas, elas são envolvidas, né, por um olhar social muito julgador, né, agressivo, e isso provavelmente contribui, né, para o nosso adoecimento, né, feminino. Sim. Super importante você trazer isso, Renata. Isso é muito comum, muito comum. Existir esse julgamento, a mulher se sentir pressionada. Eu preciso atender às expectativas do outro, né, e do que a sociedade espera que eu faça. Então, muitas vezes a mulher acaba passando um pouco por cima dos seus desejos, das suas vontades, para atender às vontades e os desejos dos outros. Né? E onde é que está essa mulher diante disso? Né? Como é que ela não fica? Né? Essa mulher, ela tem sentimentos, ela tem desejos, ela tem vontades, que muitas vezes não são respeitados. Com essa construção. E assim, por acaso, a gente ainda acha que isso talvez não aconteça. Sim. Não, e tem a ver com essa construção social de que ser mulher, né, está atrelada ao biológico, então toda mulher, né, e aí culturalmente a gente vê toda mulher quer engravidar, quer se casar, né, engravidar, ser mãe, constituir ali aquela família ainda no modelo patriarcal. E aí o que surge, né, de desejo, de singular, do subjetivo de cada uma que quer fugir disso, que não é esse o ideal, né, de repente, dessa mulher, ela se vê em conflito. Bom, se isso é ser mulher e eu não quero isso para mim, então o que acontece, né? E essa imposição, bom, eu tenho que casar, por que eu tenho? Não tenho, né? Mas é difícil conseguir assumir esse desejo, né? Diante de uma opressão tão grande que a sociedade às vezes impõe, né? Sim, sim, é verdade. Ainda falando em conciliar, né? Tem outro ponto que acho interessante fazer aqui. Como é que a gente pode conciliar trabalho, maternidade e vida social? Isso é possível, minha gente. Porque eu acho que no mundo real isso não é possível, não. Olha, eu vou te falar. Que eu tenho, viu? E agora eu me lembrei de muito do que eu escuto no consultório, né? Assim, das falas de mulheres que eu atendo, mães, né? Que falam assim, em certo ponto do processo, elas percebem que depois que se casaram e principalmente depois que tiveram filhos, aquela parte, né, feminina, aquela parte mulher realmente delas, né, aquela outra dimensão delas, meio que desapareceu, meio que ficou lá adormecida porque
né, fantasia que, bom, se eu sou mãe, né, eu tenho que ser só isso, só mãe. É, quer dizer, tudo isso, porque ser mãe é muita coisa. Mas, enfim, como se não pudesse existir espaço aí para esse social, né, para esse desejo de ter o meu próprio espaço, né, as minhas coisas, o meu lazer, né, ou investir em outras coisas que não seja apenas os filhos, né, o casamento, mas muitas perdem isso de vista porque acham que não tem como conciliar nesse sentido, né, as suas várias nuances, porque, né, uma mulher não é só ser mãe, uma mulher não é só uma esposa, né? Ela tem seus desejos, tem suas vontades, ela quer estar sozinha, ela quer cuidar de si também, Uhum. né? E às vezes parece que quando algumas mães têm filhos, a parte mulher morre, né? Aquela que era antes da maternidade, é claro que morre um pouco, porque você não, né? As coisas vão mudar, com certeza, mas não precisam ser, não precisa aniquilar quem você era, né? Uhum. Sim. E interessante é o quanto que isso causa, mexe, traz questionamentos sobre que tipo de mãe sou eu, que tipo de mulher sou eu, né? E quando esses questionamentos não encontram espaço para serem diluídos, dissolvidos e encontram novas saídas de construção a partir dessas experiências, né? Da mulher que passou a ser mãe, da mulher que passou a ser esposa, da mulher que passou a ser profissional de uma empresa, enfim, ela começa a se questionar e ela precisa encontrar um lugar, né? Um lugar sem julgamento, um lugar onde ela possa se reposicionar, se recolocar diante dessas novas funções que ela assume, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Trazendo outro ponto também, em relação aos desafios, quais os maiores desafios que a mulher enfrenta no ambiente de trabalho? Que já está um outro lado aí dessa mulher que trabalha, né, e que também enfrenta desafios não tão diferentes das demais mulheres, mas um pouco, digamos assim, né? Eu acho que primeiro a gente pode pensar aí, né, na igualdade de direitos, né, partindo desse ponto aí, né, porque a gente ainda vê uma realidade, mulheres ocupando cargos de gerência, mulheres tão competentes quanto, né, os homens, mas que ainda têm salários menores, né, que não são respeitadas, né, não tem lugar de fala quando, né, precisam atuar, enfim, a gente vê isso na realidade, né? Existem avanços, mas a realidade ainda é essa, né? É difícil, a mulher precisa lutar muito mais, como se tivesse que provar que é capaz, né? De ocupar um cargo de gerência, por exemplo. Sim, Mas, sim. De poder se permitir também, por exemplo, conseguir investir, né, nessas outras funções que ocupar, né, sem que isso necessariamente trave o processo de crescimento dela no mercado de trabalho, né? Então, as concessões, as negociações realizadas, né, no momento em que a mulher precisa se ausentar porque está em período ainda de amamentação ou na própria gestação. Então, esses desafios eles são constantemente levados em consideração quando se trata de uma mulher no mercado de trabalho, né? Ninguém questiona quando esse homem vai chegar numa empresa, ninguém questiona se ele deseja ter filhos, se ele tem filhos, quantos filhos ele tem e como é que vai ser, quem vai ficar com o filho dele para ele poder trabalhar. Mas essas perguntas, elas estão frequentes elas são frequentes nas entrevistas de emprego. sim, Então, e às vezes eliminam, né?
Exatamente, mesmo antes de entrar nesses espaços, né? E você vê, Renata, você trouxe uma coisa, Stephanie, eu não sei, acho que né, você já deve ter percebido isso também. Muitas vezes é a mulher que tem que abrir mão de um investimento na carreira, né, e, enfim, de um sonho, de algum desejo de crescimento, porque vai ter que ficar cuidando dos filhos, né? Mas quando, né, em contrapartida, em outro cenário, é um homem que precisa investir, a coisa já é diferente, né? É dado a ele todo esse suporte. Então, existe ainda esse passo que a mulher precisa conquistar. Né? Sim. Mais na lista. Mais um na Tá, lista. pois é, ô canseira. Assim, a mulher, depois que ela se torna mãe, ela agrega muito mais no ambiente de trabalho. Porque ela desenvolve habilidades que talvez antes ainda não eram desenvolvidas, né? Ela traz um ganho a mais, apesar de ter tudo isso que vocês trouxeram, né? E isso é muito visto, infelizmente, mas a mulher, ela soma muito mais no ambiente de trabalho. Por quê? Ela vai desenvolver habilidades como paciência, capacidade de negociação, empatia, tantas outras coisas assim, que ser mãe atrela, né? Não que quem não é mãe não tenha, né? Mas isso é muito mais instigado na maternidade. São habilidades, né, soft skills aí para o ambiente organizacional. Eu me lembrei agora de num grupo de WhatsApp, né, que eu participo, uma mãe, ela tinha acabado, não, ela era mãe já de um menino de 8 anos, acho, e ela dizendo que estava buscando recolocação, né, no mercado, pedindo ajuda para a gente, deixou lá, disponibilizou o currículo dela, mas ela começa assim, dizendo que, quase que se desculpando porque ficou ausente, né, esse período, porque queria, escolheu, desejou se dedicar à educação e à maternidade, né, a ter esse convívio maior com o filho. E aí ela dizendo, bom, eu vou deixar aqui com vocês o currículo, mas vou rezar, né? Mas eu sei que muito provavelmente vai ser difícil de eu achar alguma colocação, né? Porque como eu fiquei, né, fora do mercado, aí eu falei, nada disso. Você quer, né, capacidade, habilidades maiores do que as que você desenvolveu enquanto mãe, né? De resiliência, de frustração, de uma mãe está preparada para o mercado de trabalho, para lidar com equipe, com conflitos, com desafios, né? Porque é isso todo dia, a realidade de uma mãe, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Então é preciso que as empresas se conscientizem disso também e que apoiem isso, porque a gente, como o Pipa apoia, né, esse cuidado com a primeira infância que começa daí. Eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar do pai, dessa família, né, dessa rede de apoio, porque eu vou estar cuidando do futuro dessa humanidade, dessas crianças que estão nascendo aí e que precisam dessa base, desse apoio, desse suporte. Né? Então, como que uma mulher vai trabalhar se não tiver segura de que naquele ambiente, naquela empresa, ela é acolhida, ela vai poder sair se tiver uma emergência com o filho, ela vai poder amamentar, ela não vai ficar com medo porque, se eu engravidar, vão me colocar para fora. Né? Sim. É o cuidado de quem cuida, né? A gente trazer um Exatamente. olhar. Tanto é que hoje a gente trouxe essa live para falar direcionadamente para as mulheres, né? Para as mulheres em si, para as que fazem parte do PIPA, para as que nos acompanham aqui, porque é importante, né? A gente voltar a olhar. E a mulher, quando ela se sente apoiada, com certeza ela se sente muito mais segura, né? Muito mais segura. Uhum. Eu vinha conversando com a mãe e ela relatou a questão de estar bem próximo de voltar para o trabalho
e está sofrendo com a rotina de sono da criança. E como era que ela ia lidar, né, com essa volta ao trabalho, se a criança acordava várias vezes de madrugada, se ia dormir muito tarde, como é que seria, né? E a gente conversou, começou a colocar, né, em prática algumas orientações, e ela retornou para a gente dizendo que estava dando certo, né, estava conseguindo botar a rotina em prática e estava bem mais tranquila para esse retorno. Okay? Então, Uhum. quanto que é importante a gente apoiar para que essa mãe se sinta segura, né, para essa retomada, que não é uma retomada fácil, né, requer uma adaptação, né, mas que quando se tem em quem se apoiar, isso é extremamente necessário. E, Sim. infelizmente, assim, nem todas as mulheres contam com a rede de apoio, né? E o que eu acho que vai além, né, de uma disponibilidade de uma empresa X ou Y, né? Eu acho que isso tem a ver com a sociedade, né, com o nosso papel enquanto sociedade, de apoiar essa mulher, apoiar essa mãe, essa família, né? É uma responsabilidade social de cada um. Eu vi alguém falando aí, né, que precisamos ser rede de apoio, e é isso. Escutar isso, que a gente precisa se fazer aldeia, né? Uhum, Cada vida e informação, né? Para cada indivíduo que está crescendo, precisa desses adultos cuidadores, né? Com saúde, com uhum. idade para o cuidado, seja o cuidado das questões básicas, como também a formação psíquica mesmo, que depende, né, de adultos. E Se hoje em dia, os privados, pais, a gente, essas crianças estão desamparadas. eu acho que hoje em dia também tem um agravante que socialmente os pais estão sendo muito mais cobrados, né? Eu acho que existe uma cobrança maior dessa parentalidade perfeita, idealizada também, né? De que você tem que ser assim, até como família, né? E a educação tem que ser essa, dos manuais, né? E eu acho que cabe a gente também dar suporte, como a Renata falou, a esses pais, né? Não só criticar, apontar o dedo ou dizer não, tá errado, né? Sim, sem dúvida. Cada família vai construir seu caminho aí também. Com certeza, com certeza. Eu acho que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né, de julgar porque não fez assim, né? Uhum. Porque não educa dessa forma. Onde Né? A está a mãe desse sociedade em si. menino? Né? Onde Cadê a está a mãe? mãe desse Pô, menino? cadê a mãe? Né? Mas vamos se colocar, né, no lugar do outro. Vamos sentir, né, o que ela está sentindo. Como é que eu posso Exato. ajudar? Né? Isso. Como é que eu posso acolher ao invés de julgar? Porque é Uhum. disso que a gente precisa, é de acolhimento. Em muitas situações. Não é Uhum. de um olhar apontando o erro, mas sim um abraço, uma mão que segura, eu tô aqui, vamos junto, o que, que eu posso fazer por você? É Uhum. disso que a nossa sociedade mais precisa. Inclusive com as mulheres, né? Que a gente vê muitos casos Inclusive com aí, a gente. né? Acho que a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas da violência contra a mulher, né? E que muitas vezes a sociedade, cada um de nós, eu me responsabilizo nisso também, porque faz parte da sociedade, como que a gente cala, né? Como que a gente não está aí protegendo e cuidando dessas mulheres? Porque se ainda tem mulher morrendo, tem alguma coisa errada, enquanto sociedade, né? Diz de um adoecimento, né? É, a Ana trouxe uma pergunta aqui que eu achei super interessante antes de passar adiante. Gostaria de trazer aqui para a gente. Muito importante fortalecer o conceito de sororidade dentro do ambiente de trabalho. Como podemos Uhum. fazer isso? Hoje eu vinha, Ana, obrigada aí pela sua contribuição. Hoje eu vinha fazendo uma discussão com minhas
com alunas da faculdade falando justamente sobre isso, né? Que hoje a gente tem muito forte um discurso de sororidade, mas que fica, parece que ele se mantém somente nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Mas quando a gente está, de fato, no ambiente em que a gente deve se posicionar ou pode se posicionar para acolher, ouvir, né, e desenvolver ações de sororidade, né, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, é aí onde a gente vê o quanto que a nossa rede feminina ainda está esfacelada, frágil, né, o que vai favorecendo cada vez mais as pequenas violências, né, as desigualdades, a fragilidade da mulher no mercado de trabalho. Então, que a gente possa levar esse discurso para as nossas ações, né? Dentro do ambiente de trabalho, das nossas famílias, em nenhuma condição mesmo de apoiar, né? De escutar, de acolher as necessidades da mulher contemporânea, né? Uhum. Eu acho que é isso que você falou, Stephanie. Começa pela empatia, né? Se colocar no lugar do outro, refletir sobre esse lugar da mulher na sociedade, porque a gente vê dentro de casa, às vezes nas relações entre irmãos, né, enfim, sutilezas que a gente vê, onde vai passando ali a violência contra a mulher, ou então reproduzindo esses discursos, né, que aprisionam a mulher, que oprimem, né, que impõem. Então, eu acho que é preciso primeiro refletir e junto com isso, ter empatia, né? Se colocar nesse lugar do outro. Interessante que muitas vezes nós mesmos, mulheres, olhamos para outra e apontamos, né? Eita, ela fez isso errado, né? Isso aqui, né? A gente mesmo se coloca nesse lugar, né? Essa sororidade que muitas vezes está no nosso discurso, a gente não consegue colocá-la na prática. Até existe um reconhecimento de que é importante, mas às vezes na prática a gente não coloca. Não coloca. Talvez porque a gente possa se sentir ameaçada, talvez porque a gente possa sentir que elogiando o outro eu vou me diminuir, né? Então, às vezes a gente faz isso, né? A gente se coloca nesse lugar. E isso é terrível, isso é terrível. Mas o desafio de olhar para o outro, né, e se colocar no lugar dele, olhar para a mulher que está ali do meu lado e abraçá-la e apoiá-la, não vai diminuir. Não vai diminuir quem eu sou, o que eu trago, né, a minha importância. De forma alguma, a gente precisa unir forças, né, para somar. Exatamente. A gente não vai diminuir, a gente sempre vai somar. Meninos, então, vindo para outro ponto aqui. Apesar de existir, hoje em dia, uma participação maior dos pais na educação e no dia a dia dos filhos, ainda sobra uma carga muito grande para as mulheres. Então, como é que é possível pensar em um cenário ideal de parentalidade? Vindo para esse lado da parentalidade agora, né? Existe um cenário ideal? O que vocês acham que seja possível para esse cenário? Eu Um acho momento, que... sempre um momento em que, como Daniela vinha falando, né, todas as nossas funções, elas estão no campo do ideal mesmo. Então, o ideal de ser mulher, o ideal de ser homem, o ideal de ser filho, o ideal de ser pais. Quanto mais presa a gente fica às possibilidades do ideal, menos a gente consegue, né, se conectar com aquilo que é possível. A parentalidade é decidida por um membro, ou por 2 membros, ou por 5 membros, né? Esses 3, 2 membros, eles trazem histórias individuais, as suas histórias de vida,
inclusive como filho, o que vai interferir claramente no exercício que cada um vai dando à parentalidade, né? Não é uma função que nasce de repente Uhum. porque se tornou pai ou se tornou mãe. É uma construção que vem muito antes de você ter se tornado pai e mãe, né? Então, isso é um ponto que eu acho importante a gente levantar, porque é como se, a partir daquele momento que eu me tornei pai ou mãe, a minha história ela fica num outro lugar, numa gaveta guardadinha, e eu agora vou seguir um manual que está lá sendo vendido na internet para poder fazer esse meu exercício sem falhas, né? E pelo fato da parentalidade ser exercida por pessoas, vai ser construído, pronto, e nasceu, né? É. São muitos desafios, né? Partindo desse princípio de desconstruir esses ideais, né, que são impostos. E, como eu disse, atualmente esses pais estão sendo, essa família está sendo muito mais cobrada, eu acho, né? Acredito. E também, se a gente for pensar até no contexto da pandemia, né, o tanto que esses pais, essas famílias, essas mães solos, enfim, o seu cuidador com uma criança, como que ficaram aí, né, meio que desamparados, né? E foram tendo que se haver com essa construção dessa parentalidade mais descolado disso, né? Mais descolado desses imperativos. O que, por um lado, não foi de todo ruim, né? Porque em muitos cenários a gente se surpreendeu Sim, com, sim. né, com pais e mães muito mais seguros, distantes daqueles olhares, né, julgadores. Olha, você está fazendo isso, ó, não é assim, faz assado, né? Aqueles palpites que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, eu acho que um dos desafios maiores talvez seja esse, preparar esses pais para lidarem de maneira segura, né, no desenvolvimento, na construção da parentalidade de cada um, né, porque cada família vai se construir a partir, né, da maneira deles se interagirem, né? Não tem um ideal, não tem uma fórmula mágica de criar, de educar. É um desafio diário, né? É como Renata disse, o que é possível naquele dia, né? E, enfim, ninguém vai ser pior ou melhor porque fez diferente. Mas é preciso desenvolver essa segurança de estar ali com seu filho, de cuidar, de proteger. Eu acho que o principal aí é o afeto, né? Tendo afeto, o resto a gente vai dando conta. E Tendo seria, afeto e respeito. como o Hum? Francisco colocou aqui em cima, acho que a gente precisa cada vez mais inserir os meninos, os rapazes, os homens nesse discurso, para que a gente tenha Perfeito. mais força, né, dos papéis que foram pré-estabelecidos para o homem e para a mulher no exercício da parentalidade, né? Que acaba sendo danoso, porque Perfeito. sobre as mulheres em geral, acaba sendo danoso, porque muitos pais se queixam da dificuldade de estabelecer um vínculo, um laço afetivo mais profundo com os filhos, Sim. né? De exercícios diversos de cuidadores, né? Então, acaba que todo mundo sai ganhando, né? Com o exercício Uhum. de Com certeza. Trazer para junto, né, se faz necessário e muito importante. É uma divisão aí de tarefas, né, de ações que você não vai dar conta sozinha. E assim, Uhum. você precisa ter alguém do seu lado, porque nem sempre assim vai ser fácil, né, quando você está sozinha. Então, trazer para junto, quando isso é possível, é muito Uhum. importante. É muito importante.
Meninas, Sim. já já a gente está chegando ao fim, tá? Mais algum ponto que vocês gostariam de levantar? Stephanie, antes de concluir, eu acho que o que a gente, na nossa conversa, até acabou falando, eu acho interessante, que é algo que a gente observa também na clínica, esse discurso ele está tão enraizado nas nossas discussões que até as próprias mulheres têm dificuldade de entender que ela precisa assumir esse papel de sobrecarga. Né? Muitas vezes dizem, não, mas tem que ser eu, né, Renata? Eu disse, eu não sei se tem que ser você. Não está posto que tem que ser você. Mas a dificuldade de sair dessa posição porque foi gerada uma expectativa nela por essa construção social desde quando ela era menina ou desde quando a mãe, a avó dela, em outros tempos, né? Outros tempos. Assumindo para si aquelas demandas todas, né? Então, isso para mim também é muito relevante, porque a gente muitas vezes fica no discurso, né, de que o homem precisa, mas nós também, mulheres, precisamos nos movimentar para ocupar posições diferentes, né? Exatamente. E até para não, dentro de casa mesmo, na família, na educação dos filhos, não reproduzir isso, né? Ficar em alerta, porque às vezes, inconscientemente, isso vai sendo reproduzido, né? Aí a gente vai criando esses estereótipos de que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, e aí, para além da questão aqui da mulher, o homem também sofre com isso, porque cresce achando que ser homem é ser aquele cara, né, bruto, que não pode chorar, que não pode sofrer, que, né, tem que dar conta de tudo. E a gente vê chegar na clínica homens com sofrimento, né, e trazendo isso, trazendo esses conflitos. Então, é preciso pensar também nisso que Renata falou, né, em outros tempos. É preciso pensar o que é a sociedade hoje, que avançou. Lá atrás era assim, mas agora a gente avança, né? Que bom que a gente pode mudar, fazer diferente, porque a ideia é causar menos sofrimento, né? Para os indivíduos, para os sujeitos, né? Sim. Com certeza, com certeza. E Tanto para a super mulher importante isso. Sim. Né? Não é ninguém tomar o lugar de ninguém. É Não. assumir, né, seu lugar. Né? Quando possível, contar com o outro para ser apoio. Nem sempre você vai ter com quem contar, nem sempre nós temos com quem contar, né? Mas quando é possível, por que não? Por que não trazer para junto? Né? Por que não contar com esse apoio? Que muitas vezes é essencial. Faz a diferença. E outro ponto também que vocês trouxeram aí, né, faz total. Vocês trouxeram aí que eu acho que é muito relevante, é que assim, inconscientemente a gente vai reproduzindo algumas ações, né? E isso a criança tende a imitar, né? Esse papel de que o menino não pode chorar, né? De que o menino não pode brincar com uma vassoura, né? De que tudo isso, naturalmente, às vezes a gente acaba reproduzindo, porque isso está realmente enraizado. Né? E é difícil desconstruir. Hoje eu já vejo muito avanço nesse sentido, mas algumas pessoas ainda se amarram muito nisso. Eu me lembrei aqui de cenas que acontecem no consultório, que as famílias trazem, né? Enfim, o que a gente percebe aí, né? Quando se vê um menino brincando de boneca, né? Colocando uma boneca para dormir, né? Enfim, nanando ali a boneca. E aí os pais às vezes ficam preocupadíssimos. Ele está querendo brincar de boneca, isso vai interferir, né? Lá na frente, na orientação sexual, enfim, e fica aquela preocupação toda da família. Mas, gente, e aí não percebe que é daí que começa justamente a construção da possibilidade
de ser pai, de ser mãe, né? De poder construir essa parentalidade saudável lá na frente, porque na verdade ele está ali exercendo o papel de um cuidador, de dar carinho, né? De oferecer afeto. E que homem faz isso, né? E a gente sabe o tanto que é importante essa relação, né? Essa É. presença de homem, de pai, enfim, de outras, de outros sujeitos aí, né? Que deem esse suporte também, né? Então, você vê o tanto que a gente, sem querer, vai reproduzindo discursos machistas, opressores, não só para a mulher, mas também para o homem, Sim. né? Acho que a gente às vezes vai muito no automático, né? Naquilo que a gente já vê muito ali posto, né? Mas o E fato da gente estar aqui hoje, por exemplo, já é, né, parando para construir algo, né, para refletir, as pessoas sim, aqui se interessando pelo tema, com né? certeza. Ó, a Sabrina faz um comentário aqui super interessante. Ela diz assim: meu filho pode brincar com o que ele quiser. Tem gente que não deixa o menino brincar com boneca ou vassoura, mas acha uma bobagem. Para nenhuma brincadeira vai atrapalhar ele em nada. Uhum. Pelo Porque contrário, é né? brincadeira, é o lúdico, é Isso, importante, né? com certeza. Sabrina, parabéns, viu? É isso mesmo. Meninas, estamos chegando no fim da nossa live. Foi muito bom conversar com vocês, falar Foi. sobre esses diferentes papéis, desafios, tudo que nós enfrentamos enquanto mulheres nessa sociedade, né? Não é nada fácil sermos Uhum. nós, mas é tão bom poder partilhar, né? Trazer um tema como esse, num mês que é dedicado à mulher, não é só o dia, é o mês inteiro que Uhum. vale, né? Todos os dias, o ano Todos todo, os mas dias. esse mês é em especial. Então, Uhum. assim, foi muito bacana trazer vocês hoje para conversar com a gente, né? Trocar essas ideias, experiências, inquietações, né? Tudo isso faz parte do nosso caminhar nesse mundo. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. É muito bom tê-las com a gente como parceiras do Pipa, né? Virão novas Obrigada. lives por aí. Essa é a segunda com vocês, já tem mais. E a gente agradece demais, de verdade. É um prazer, Eu, foi muito, muito bom. E o café acabou obrigada. bem na hora, ó. Obrigada, eu também queria agradecer a oportunidade, adorei o papo. Pena que acabou, que foi rápido, por mim eu ficava mais tempo aqui. E queria agradecer aí a participação de todo mundo, as contribuições e convidar o pessoal para conhecer lá o Instituto Du. A gente tem página aqui no Instagram também. Acho que vocês vão gostar, serão muito bem-vindos por lá para a gente conversar também. Sim, agradeço também, Pipa, mais uma vez pelo convite, a parceria do ano inteiro. Agradeço especialmente aos rapazes que se interessaram com esta Uhum, temática para as mulheres e esse interesse de vocês de desconstrução, né, sociais acerca de nós mulheres também é fundamental para que a gente possa avançar e minimizar os diários desafios que nos exercício de mulher. Boa noite a todos, obrigada mais uma vez. boa noite. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau.